nesta série Forjados para a Guerra. Obrigada. Forjados para a Guerra, e hoje nós vamos falar sobre um revestimento poderoso de Deus. Revestidos da armadura. Amém, igreja? Deus, Ele te deu autoridade, e a palavra do Senhor diz que você e eu, que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos autoridade para sermos revestidos de toda a armadura de Deus. E essa armadura de Deus, ela vai ser ajustada na nossa vida espiritual, emocional, social, em todas as áreas. Porque o Espírito Santo, Ele não quer que você seja livre apenas no espiritual. O Espírito Santo, Ele tem o desejo que nós sejamos livres em todas as dimensões da nossa vida. E eu creio que essa palavra vai ministrar de uma forma sobrenatural. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 até o 18. Aqui em Efésios, nós vamos entender esta maravilhosa palavra sobre a questão de tudo que Deus tem para a nossa vida. Efésios capítulo 6, 10 a 18. Eu sou a Adriana, sou uma das pastoras aqui do ministério, juntamente com os meus amigos, e nós estamos aqui cheios da presença de Deus, na unção de Deus, na unção do poder de Deus. Deus vai fazer grandes coisas. Efésios capítulo 6, no versículo 10, está escrito assim: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar, depois de haver tudo lutado, a luta, a guerra, depois de resistir o dia mau, havendo feito tudo, você vai ficar firme. Fale, eu recebo. Mas eu recebo com força, com autoridade, em nome de Jesus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor aqui está querendo dizer para nós que nós temos esta autoridade da armadura de Deus. Vamos lá no 14. Portanto, estáis firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? O revestimento de poder do Senhor é uma capacidade espiritual que o Senhor nos dá para nós entrarmos em níveis de batalhas. Todos nós aqui temos algumas batalhas, todos nós aqui enfrentamos algumas coisas. Às vezes, você está em um nível de conquista e algumas coisas começam a se levantar contra a sua jornada. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu a autoridade do revestimento de poder. E esse revestimento, Ele traz para nós uma autoridade para combater as áreas que o diabo se levanta. Primeiro lugar, eu quero te dizer que o diabo, ele trabalha com astúcia. Essa astúcia
é uma cilada do diabo. Eu quero que você entenda o que é astúcia. O que é astúcia? Astúcia é artimanha, é armadilha, é sagacidade, é malícia, é habilidade de enganar, é trapaça. Então, todo nível de astúcia é um nível para tirar qualquer um do foco, para tirar qualquer um da missão, para tirar qualquer um do nível que nós entendemos que é a verdade de Cristo. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, e ele não vem com aquele chifre, com aquele rabo, ele não vem com aquelas unhas, porque o diabo não é assim. A palavra do Senhor diz que ele era um querubim da guarda. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, diz que Satanás, antes de ser Satanás, ele era um anjo de luz. E ele era um querubim da guarda. Ele cuidava das entradas, das dimensões. Então, a palavra do Senhor, ela vai nos ensinando o que aconteceu com Satanás, depois que ele caiu. Mas quando ele estava no Éden, ele estava no Monte Santo do Senhor, ele tinha a habilidade de fazer aquilo que o Senhor o designou para fazer. Lá em Apocalipse 12, em casa você lê, fala de um momento onde agora Lúcifer não é mais chamado de querubim da guarda, mas sim de dragão. E como dragão, ele traz a terça parte dos anjos que foram por ele, Satanás, colocados naquela conversa que só o diabo tem para nos enredar, contando histórias, fazendo a gente ficar pensando, é verdade, não tem nada demais. Então a palavra do Senhor em Apocalipse 12 diz que esse dragão levou a terça parte daqueles demônios. Enfim, agora a gente entende que Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele trabalha com astúcia, essa malícia, essa artimanha, esse engano. E ele trabalha com astutas ciladas. A cilada é uma emboscada. Cilada é uma tramóia. Cilada é algo que a gente pode pensar que são planejamentos demoníacos para trazer um nível de desestruturação emocional. Irmãos, nós somos do tempo, nós pastores aqui, nós somos do tempo de expulsar demônios, aqueles demônios que espumavam no canto da boca, que sangrava pela boca. A gente orava e as pessoas vomitavam, desculpa a palavra, cacos de vidro. Algumas pessoas, elas se entortavam tanto que parecia que o pescoço ia lá para trás. Hoje, o diabo ele trabalha nas áreas das emoções, desestruturando, enlouquecendo, colocando espírito de confusão, trazendo um nível onde as pessoas já não têm mais uma iniciativa para combater os ataques do diabo. Algumas vezes a gente tem algumas pessoas que quando chegam muito endemoniadas, elas são, de fato, libertas. Mas antes de serem libertas, elas manifestam demônios. Para isso nós chamamos de endemoniamento. Agora, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não necessariamente precisa ser um pastor. Eu me lembro que muitos de nós aqui pastores, nós antes de sermos pastores, já expulsávamos demônios. Então não é
o pastor, a pastora, o apóstolo, o bispo, a apóstola que expulsa demônio. É todo aquele que entende o seu papel em Cristo Jesus, se posiciona e tem autoridade para dizer: saia agora em nome de Jesus. Ai, pastor, eu tenho medo desse nome. Não fala o nome do diabo, não. Coisa ruim. Não é madeira, gente. Não vai funcionar. Eu bati 3 vezes, mas não é madeira. A Bíblia diz que o Senhor já pisou na cabeça de todos os principados, potestades, todas as áreas espirituais da maldade. Jesus pisou na cabeça deles e os expôs à vergonha. Então você que é de Jesus Cristo, você que vive na palavra, você que não é perfeito como eu também, mas nós buscamos do Senhor, quando nós pecamos, pedimos perdão, você se posiciona e você tem autoridade. Oh, Ramassurianda Rabachai, fale: eu tenho autoridade, em nome de Jesus. Hoje nós temos as células na nossa igreja. Hoje eu recebi um testemunho maravilhoso. Uma célula orando por uma jovem. Essa jovem numa religião. E essa jovem fazendo um monte de coisa. Elas estavam orando mais de um ano. Desde o ano passado. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Hoje essa jovem chegou lá na tarde de libertação, ali na rampa, e ela falou: eu quero ser liberta, e levou um monte de coisa, um monte de saco preto com um monte de coisa. Inclusive, se você tiver alguma coisa que você não sente bem na sua casa, pode trazer para a gente, que a gente queima. A gente faz oração de libertação e a gente coloca no prumo, em nome de Jesus, aquilo que é paz na sua casa. Não permita que você dormindo em casa seja toda vez que vai dormir, sei lá, uma sensação ruim, uma presença esquisita, um susto. Ouvindo chamar o seu nome, não permita, chame a gente vai orar com você e esse mal vai sair em nome de Jesus, porque são as ciladas, são as emboscadas, as tramóias que Satanás cria para tirar o nosso equilíbrio, para fazer a gente ficar ansioso, agitado, mordendo a língua quando fala, o nariz todo cheio de constipação, o olho tremendo, os dedos tremendo. Deus nos chamou para sairmos de todo tipo de tortura, coação, ameaça de Satanás, em nome de Jesus. O Salmo diz assim: eu chego em casa, eu me deito, e logo pego no sono, porque Deus cuida de mim. Eu declaro sobre você e sobre a minha vida sonos maravilhosos, um sono reparador, para a gente acordar de manhã sem dor, e inteligente, com células renovadas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Fale: tortura nunca mais. Essas ciladas, essas artimanhas, essa astúcia, a gente pode entender que Gênesis 3, no capítulo 3, no versículo 1, aconteceu isso. Você já conhece essa palavra, Gênesis 3. Quando Satanás chega até, na verdade, a mulher, e Satanás fala assim: oi, Eva, tudo bem? Ela: tudo bem. Você pode comer de todas essas árvores? Posso, menos daquela. Vamos lá, Gênesis 3:1. Ora, lá, está escrito lá, ó. A serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito.
E aconteceu que, aquele momento, vou ler ali que é melhor para mim. E aconteceu que ela questionou com a mulher, então foi isto, mesmo que Deus falou, vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Qual foi a resposta? A resposta a mulher disse, não podemos comer daquela árvore ali. Mas Satanás, ele trabalha com artimanhas, com ciladas. Na vírgula, a gente pode cair. Então, ali em Gênesis, aquele nível de cilada, a sagacidade da serpente, trouxe uma dúvida no coração da Eva. Eu gostaria, nesse primeiro momento, que a gente orasse contra todo espírito de dúvida, em nome de Jesus, amém? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, fale o seu nome todo, quero pedir perdão por todo nível de dúvida, porque a palavra do Senhor em Tiago diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Não pense tal pessoa duvidosa que receberá alguma coisa de Deus. Fale, o que agrada ao Senhor é a fé. A palavra do Senhor diz, em Hebreus no capítulo 11, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto todo aquele que se achega a Deus, primeiro precisa acreditar que Ele existe e que também é galardoador daqueles que o amam. Aleluia! Glória, glória a Deus. Aleluia! Todo nível de dúvida tem que sair, porque a dúvida embaraça a gente, a dúvida rouba o nosso tempo, a dúvida nos faz ser presas fáceis do diabo. O inferno, ele só está esperando uma dúvida para colocar um questionamento. Esse questionamento são releituras que podemos fazer da Bíblia. Tem gente que faz releitura da Bíblia. Olha, está escrito assim na palavra, mas não é bem assim. Vamos contextualizar, vamos fazer exegese, vamos dar uma olhada lá no grego. Mas se você procurar nas línguas que são originais da palavra, diz isso mesmo. Tudo que a Bíblia está falando é aquilo mesmo e é comprovado. Então, quando a serpente se levanta lá no jardim do Éden, Satanás já tinha caído, nós entendemos que essas interpretações vêm sempre acontecendo no ser humano. Então nós precisamos de princípios. Princípios bíblicos. Princípios bíblicos estão ligados àquilo que Deus nunca muda. Ele nunca negocia, é sempre do jeito dele, não do meu jeito. Pensou se Deus fosse igual a gente? Deus é poderoso. E hoje eu quero ministrar nessa palavra, porque nós vamos fazer uma oração aqui para abrir os nossos caminhos. Porque Deus, Ele quer que a gente chegue mais longe. E a abertura do caminho é coisa de Deus. O caminho que o Senhor tem para você não são os caminhos tortuosos, mas são caminhos retos. Porque nós não precisamos ficar dando volta em círculo e gastando tempo, envelhecendo e nunca chega aquilo que a gente quer. Nós precisamos de estratégia, e estratégia está nesse nível de sermos forjados para a guerra. A guerra, ela já foi vencida por Jesus, mas nós temos batalhas, e essas batalhas Deus permite que eu e você nos posicionemos para que nós sejamos mais cheios do Espírito Santo, porque a gente só pula quando a gente passa necessidade. Sim ou não? Acontece um negócio ruim, a gente pula direitinho. Se a gente não tem
um tipo de dificuldade, a gente se acomoda. Então Deus quer nos levar a lugares altos. O Senhor quer nos levar às nações. Deus quer te dar passaporte e ali todo carimbado. Deus quer liberar para a tua vida novos níveis de inteligência. Deus quer trazer à sua mesa aqueles que estão afastados para sentarem ali no amor, na unção da comunhão. Deus, Ele quer trazer para você um legado, e você vai andar nessa terra e o Senhor vai falar: olha minha amada, olha o meu amado, eu tenho alegria nele. Oh Senhor, amasso rebasi andarabachai. O diabo, ele quer que a gente tenha medo dele, que a gente se trema todo. Mas a palavra do Senhor diz: se você está sozinho, mas se você chama o nome de Jesus, você tem a maioria. E com Deus, Ele derramou a unção do leão da tribo de Judá. Quando você está em qualquer lugar, tem um leão, uma cara grande na sua frente, é Jesus. E ele fica passando assim. E ai de quem? O demônio que tentar passar, aquele leão estraçalha, porque você é uma bênção de Deus, um propósito do Senhor. Ele sonhou com você e por isso você existe e eu existo hoje. Aleluia! A gente precisa entrar nesse nível. Os princípios bíblicos são fundamentais para agradar o Senhor. Primeiro, Efésios aqui, que você começou a ler comigo, capítulo 6, lá no versículo 1, começa, antes de falar de qualquer tipo de armadura, começa estabelecendo princípios. Primeiro lugar, começa lembrando o mandamento com promessa. Filhos, obedecei a vossos pais, como no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e prolonguem os seus dias na terra. Agora ficou ruim, hein? Nós vamos ter que honrar os pais, a mãe. Pastora, você não sabe como a minha mãe é narcisista. Hoje nós vamos orar em nome de Jesus, porque agora está na moda dizer mães narcisistas. Meus irmãos, qual mãe que não é narcisista? Esses dias eu estava falando para adolescentes numa igreja, e um adolescente, a mãe está tentando levá-lo a um terapeuta, e ele nunca quis. Aí ela descobriu que eu sou terapeuta, e ela falou para ele falou assim: mãe, me leva nela eu quero fazer terapia, porque ela é tão legal. Aí a mãe dele me mandou uma ligação, falou comigo, aí eu ri, porque gente, eu não tenho ilusão não. Eu falei para ela assim: eu só sou legal porque eu não sou a mãe dele. Que mãe que não é narcisista? Que mãe que não fica olhando para o filho? Né, pastores? Vocês têm filhos grandes já? Até hoje fica cheirando o filho. Eu também. Que mãe que não vai falar: leva uma blusinha, leva o guarda-chuva, está comendo direitinho? Então a gente tem que quebrar algumas coisas que são realidades, mas que também são exageros. Porque veja bem, ainda que a minha mãe seja narcisista, não é não, tá? Minha mãe é maravilhosa, mas é um pouquinho também. Eu preciso honrar aqueles a quem o Senhor delegou para estar acima de mim. Então esse é um princípio para que você vá bem na terra e prolonguem os seus dias.
Segundo, o Senhor diz assim: pais, não irritem os seus filhos. Existem pais, então os filhos têm que obedecer e honrar os pais. Mas os pais não podem irritar os filhos. Sabe como os pais irritam os filhos? Quando muitas vezes nós deixamos de orar pelos nossos filhos quando eles pedem. Quantos pais e mães são aqui? Levanta a mão. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos ouvir as confissões dos nossos filhos. E geralmente, nossos filhos demoram muito para falar e a gente vai ficando sem paciência, mas a gente tem que sentar, respirar, porque muitas vezes você e eu temos muito mais paciência com outras pessoas do que com os nossos próprios filhos. E aí a gente vai perdendo os nossos filhos. Deus, Ele te chamou para não irritar os seus filhos. Desliga um pouquinho o futebol, vai passear com o seu filho. Homens, pais, chamem os seus filhos e falem para os filhos. Olha como é que um homem tem que ser. Ah, é, pai? Como é que tem que ser? Tem que ser firme. Um dia você vai casar, você tem que cuidar bem da sua mulher. Ela é o sexo frágil. Ah, que isso? Não existe. Existe sim, nós somos homens de princípios. Vamos sentar comigo que eu vou te explicar como é que trata uma mulher. Como é que você vai viver com uma mulher dentro de casa. Como é que você vai dormir com essa mulher. E quando você tiver filho, olha como é que vai ser. E nós, mães, sentarmos também com os nossos filhos, filhas. Sentar e falar com eles. Eu quero ouvir vocês. Não, estou cansada. Eu faço tudo sozinha, ninguém lava a louça. Deus quer que a gente entre na dimensão de não irritar os nossos filhos. Aqui também em Efésios 6, no começo, fala que os trabalhadores, aqui fala servos, mas você que trabalha num lugar e tem o dono da empresa, os trabalhadores, eles precisam ser testemunhas da vida de Cristo, sem fingimento. Ah, é difícil, né? Para a gente tomar a armadura de Deus, para ela funcionar, primeiro a gente tem que passar pelos princípios. Se eu trabalho num lugar, eu preciso ser essa pessoa que não fica amaldiçoando aquele lugar onde eu recebo o meu salário. Que eu não fico amaldiçoando aqueles que são os donos. Ah, não consigo isso não, isso é coisa de louco, pastor. A gente tem que falar mal sim. Não, porque quando você semeia uma palavra, mesmo que você esteja certo, aquilo vai voltar para você, igreja. Então é melhor, se não tem nada de bom para fazer, a Bíblia tem um princípio. Se alguém é muito ruim, é só você pegar o princípio. Ore pelos seus inimigos. Fala para o teu irmão, ore pelo seu inimigo. Se não tem nada de bom, ore pelo seu inimigo. E quando você percebe que isso é uma coisa que tem a ver com comportamentos, olha como Deus faz. Ele está ajustando os nossos comportamentos. E ali nesse nível, quem é trabalhador precisa ser testemunha da vida de Cristo, sem fingimento, sem tramóias, sem ciladas, sem maldades. E os patrões devem respeitar seus funcionários. Ali está falando servos, mas eu quero dizer funcionários. Não ameaçando, não prejudicando e fazendo o que é justo. Se você é funcionário ou se você é o dono, a Bíblia diz que para você ajustar a sua armadura e ela vai funcionar, precisa olhar o princípio. Dura é essa palavra. Eu quero que você entenda que quando a gente leu Efésios 6, estava falando assim: a sua luta não é contra carne e nem sangue. A luta que você vai passar não é contra pessoas. Irmão, irmã,
Pare de colocar a sua força na luta com pessoas, porque luta com pessoas, a batalha é nível solo, relacional. Aquilo que é luta solo, que é desse mundo, relacional, é perda de tempo, igreja. Porque a gente não resolve nada brigando. A gente só consegue vencer resolvendo nas regiões celestes, através da oração. Por que será que tem muita gente com a vida enrolada? Por que será que tem tanta gente que perde a energia vital? Acorda de manhã já com dores, acorda de manhã sonolento, acorda de manhã com tudo duro, não consegue fazer nada, tão desesperado, sem alegria, tudo dá errado. Por quê? Porque não aplica a palavra de Deus, que é um princípio, que diz assim, querido: a alegria do Senhor vem pela manhã, o choro pode vir à noite, mas você acorda renovado, porque o Senhor pela manhã, Ele renova as misericórdias. Por isso que nós precisamos de fé, para a gente ser forjado para a guerra e sermos revestidos da armadura, precisamos nos posicionar. E não são coisas grandes, são as pequenas coisas que empatam a nossa vida. São as pequenas coisas que atrasam os nossos propósitos. São as pequenas coisas que fazem a gente ficar com o estômago ruim, boca seca, palpitação, andando para um lado para o outro. Quantas pessoas adultas que roem a unha? Isso é um sinal de ansiedade severa. Quantas pessoas sentadas e só a perna que balança, por conta de muita ansiedade. Mas o que eu faço? Vou tomar Rivotril? Não, vai orar. Fale comigo: eu não aceito ficar no nível solo relacional, porque a minha luta não é contra pessoas, a minha luta é no nível espiritual. Fale: primeiro eu venço no espírito, depois na terra. Primeiro no céu, depois na terra. Primeiro com os anjos trabalhando comigo, depois com as pessoas. Amém, igreja? Quantos acreditam nisso? Então nós vamos entender que em Efésios 6 fala sobre principados. Gente, o que é principado? O que é potestade? O que são governadores das trevas contra a maldade espiritual das regiões celestes? Eu quero ler duas versões para vocês. Primeiro, da Almeida Corrigida. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Se a gente aprender isso, o nosso dia a dia vai ser totalmente diferente. Uma segunda versão, nova tradução da linguagem de hoje. Pois nós estamos lutando contra seres humanos. Não estamos, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Sabe, quando a palavra do Senhor nos ensina isso, a gente precisa entender: é necessário sermos revestidos da armadura de Deus. Meus irmãos, sem essa armadura, a gente vai levar muitas lambadas da vida. A gente vai levar muita depressão, muita decepção, muita angústia. É aquele fato da pessoa que está lá no seu quarto, quinto, sexto relacionamento, naquele que parece que vai dar certo, mas todos chegam num ponto, cai
tudo é uma derrocada. E a pessoa pergunta: meu Deus, de novo, não é que você está errado, é que ali tem um negócio que já está programado e só vai terminar quando você, no princípio da palavra de Deus, você se revestir da armadura, e aí sim você não vai viver coisas que são atrasos de vida diárias, mensais, anuais, de décadas. Para pensar. Eu estou parando aqui para pensar também nessa palavra, quando eu estava ali estudando essa palavra, Deus me dando a palavra e eu falando comigo: peraí, aonde que eu estou agarrada? Pergunta isso aí dentro de você, não precisa responder para ninguém. Onde tem uma coisa que está atrasada? Um negócio que eu deixei pela metade sem fazer? Uma coisa que era para eu ter resolvido e eu estou só deixando, só procrastinando. Aquele negócio que Deus já mandou eu realizar, eu falo: manda outro, Deus. Quais são as áreas que não estão sendo desenvolvidas na minha e na sua vida? Você sabe? Porque nós precisamos saber. É necessário a gente se revestir dessa armadura. Amém? Esse principado, essa potestade, esses dominadores, essas coisas todas, essas dominações, foram criadas por Deus. Quando a gente fala sobre principado, não, principado é coisa do mal. Não, o Senhor, Ele, quando não havia a queda de Lúcifer, Ele criou principados, potestades, dominações, todos naquilo que era da santidade. Abra comigo em Colossenses 1:16. Colossenses 1:16 vai falar sobre essa criação. Porque nele todas as coisas em Cristo foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus. Só que quando Lúcifer caiu, quando ele deixou a sua habitação, quando ele abriu mão da sua identidade de santo, de ser celestial, quando ele quis se envaidecer, ele e os outros que tinham patentes, eles caíram, eles foram banidos do céu. E por conta disso, nós percebemos que quando vamos trabalhar batalha espiritual, descobrimos que tem uma nação, que tem um principado, tem as potestades, tem os dominadores, tem as forças espirituais da maldade. E a gente entende que primeiro o Senhor criou tudo dentro da sua primeira vontade. Fale comigo, a primeira vontade de Deus é a decretiva. É aquele decreto de Deus, porque Deus, a vontade de Deus, Romanos 12 diz que é boa, perfeita e agradável. Deus não faz nada ruim, gente. Mas o Senhor tem uma vontade que é a permissiva. Quando Ele não gostaria de permitir, mas o próprio ser humano tomou a decisão. A primeira vontade de Deus, a decretiva, foi aquela quando Ele criou a terra, fez descer e plantou um jardim do Éden, colocou Adão e Eva para desfrutar. Primeira vontade de Deus, boa, fale comigo, boa, perfeita e agradável. Mas quando os dois desobedeceram, quebrou ali, eles foram empurrados para fora do Éden. 2 querubins ficaram na porta do Éden para eles não voltarem, e ali não teve mais acesso. E aí a palavra de Deus diz que Adão e Eva começaram a viver tendo que trabalhar suado, porque Adão já trabalhava dentro do Éden. Eu vou ver
quem que inventou o trabalho? Ah, se eu soubesse. Foi Deus, Ele que inventou, Ele que criou. O trabalho Adão já fazia, colocando o nome nos animais, nos rios, nas pedras. Mas agora, ele tem que ter esforço. Bater cartão, igreja. Fazer serão. Pagar boleto, igreja. Isso é castigo. Mas era essa vontade que Deus queria. Ele primeiro colocou a primeira vontade decretiva, boa, perfeita e agradável. Mas as outras foi porque nós pisamos na bola. A gente atrapalhou o negócio, a gente saiu do prumo, a gente ficou com espírito de bobeira, a gente deixou de vivenciar o princípio e a gente ficou negociando. Ah, eu vou fazer do meu jeito. E aí a gente cai na lábia do diabo, porque o diabo já perdeu, já está derrotado. Mas quantos ele puder levar para o inferno com ele, vai ser o prazer que ele vai ter. Vamos deixar isso, igreja? Ah, está muito fraco. Vamos deixar isso, igreja? Vamos deixar isso, igreja? Porque só o Senhor é Deus. Aleluia! Deus tremendo na terra. Hoje nós passamos a tarde toda expulsando demônio. A gente está... A minha equipe está aqui, ó. Que a gente estava lá expulsando demônio. A gente acabou 5 horas, só fui em casa, deu um tchum. Vocês acharam que eu estava arrumado e voltamos. A gente está ativado. Meu olho está vidrado, tá vendo? Recalabaia, suriás. Remená, suriande, rega, suriarabachai. É manto de Deus. Olha, o Senhor, quando viu Lúcifer se encher da vaidade e orgulho, Lúcifer se afastou de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente acha que aquilo que nós fazemos para Deus vem de nós, mas não vem, igreja. A gente não é nada, igreja. A gente é o que Deus diz que a gente é, mas de nós mesmos a gente não tem força nenhuma. Quando você expulsa um demônio, quando você ora uma pessoa, quando eu fiquei sabendo que Amanda foi lá orar para uma irmã, a irmã já foi hoje lá à tarde, louvado seja Deus. Meu Deus, quando você faz um negócio para Deus, não é a sua força, igreja, mas é o poder do Espírito Santo. Ou você se rende para esse poder do Espírito Santo, ou coloca o pijama e fica vendo televisão em casa. O que você quer, igreja? O que você quer, Adriana? Eu quero vidas. Minha paixão é por vidas. Dá um trabalho. Quando Lúcifer se envaideceu, é porque ele pensou assim: puxa, eu estou aqui no Monte Santo. Quando eu ando, quando ele andava, fazia uns barulhos assim. E todos os anjos falavam assim: olha, é o Lúcifer. Deus colocou um monte de sons nele, e ele brilhava. Ele começou a olhar e falou assim: não é que é legal mesmo? Eu sou o cara. Eu. É aí que nós caímos. Sempre quando você trabalhar na igreja, não trabalhe sozinho. Trabalha com uma equipe. Porque a equipe você divide com ele os elogios. Ah, mas pastora Cleusa, você é uma... Nós somos. Mas você expulsou um demônio. Nós expulsamos em nome de Jesus. Ah, mas esse louvor é maravilhoso. A minha equipe tem sido abençoada.
Aí o apóstolo, o Senhor é o apóstolo, amém. Eu tenho uma equipe, você vê, olha a chave do nosso apóstolo. Só fala da equipe dele, e a gente nem tão bom assim. Mas ele faz isso porque isso é uma psicologia reversa. Fale bem daqueles que trabalham com você, eles vão trabalhar melhor. E vão te dar sossego. E vão te achar assim, nós vamos achar assim. Vou fazer melhor, vou jejuar mais. Igreja, fale comigo. Toda vaidade e orgulho, eu rejeito. Em nome de Jesus. Eu recebo um estado de obediência. Eu rejeito a rebeldia a Deus. Rejeito a astúcia. Em nome de Jesus. Porque eu não aceito estar preso no controle deste mundo. Queridos, 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz é estar deitado ou morto. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro que não tem o Espírito Santo. A palavra do Senhor lá em João 16 fala que o Espírito da verdade, que o mundo não consegue entender, porque o mundo não o vê. O Espírito Santo, ele é enxergado por aquele que quer mais de Deus. E existem pessoas dentro da igreja que nem conversam com o Espírito Santo, nem lembram que tem Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pomba, é um fogo, o Espírito Santo é um vento. Não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e nós precisamos nos relacionar com ele. Deus, Tu tens autoridade sobre a nossa vida. Abra a nossa mente para chegarmos num lugar chamado estatura da varonilidade de Cristo. Porque o Senhor escolheu a gente, nós não sabemos por quê. Mas se o Senhor escolheu, é porque o Senhor sabe. Amém, igreja? Quem entra nessa terra, nessa jornada com Jesus, jamais será derrotado. Se você entrou com o mais poderoso e o mais vitorioso, nunca a derrota estará na sua vida. Amém? Não estamos nesse mundo. Então vamos fazer um movimento de realmente ajustar cada parte da armadura de Deus. Quantos estão avivados para isso hoje? Ô glória! Por quê? Porque principados são territórios, que está lá. É contra isso que a gente vai trabalhar nas nossas batalhas. São territórios onde existe um príncipe maligno que fica lá assim, ó. Principados são territórios onde existe um governo de um príncipe. A potestade é uma potência, é uma força, é uma autoridade, é uma influência. Qual é a ação da potestade do ar? É disseminar conceitos, disseminar filosofias, disseminar um novo jeito de viver. Não precisa mais ser assim, pode mudar isso aí. Isso é uma potestade que trabalha com influência. Qual é a estratégia que Deus deu aos nossos apóstolos nesse ano? Influência. Quando nós entramos nesse tempo, a gente está lutando contra as potestades do ar. E como essas potestades vêm? Através da cultura, através das mídias sociais, através dos governos,
através das leis que são sancionadas com direitos de grupos minoritários, através de palavras que são colocadas. Não foi bem assim que Deus disse. Pode fazer, não vai morrer. É negociação de princípios. A potestade trabalha com isso, colocando dúvida. Será que a Bíblia está falando certo? Tantos homens que escreveram, né? Será que esse livro é isso mesmo? Potestade do ar, trazendo no meu ouvido, comichão, para a gente não obedecer a palavra. A potestade, a gente tem que orar muito, igreja. O principado é um negócio, mas a potestade é é horizontal. O principado é vertical, mas a potestade é horizontal, boca a boca, cultura, falar, ideologias. As hostes do latim, tropas, exército. Kratos significa governo, cosmos, mundo. Então são governos personificados de poder no mundo. São os poderes. Mamon, o deus do dinheiro. Diana, que trabalha com todo tipo de luxúria, sexualidade, todo nível que vem dentro dos desejos impuros. São personificações do poder. Então, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro lugar, cuidado, nós que somos servos de Deus, ficarmos meio que paranoicos para aprender tudo sobre o diabo. Tem gente que vem para a igreja, nunca leu a Bíblia, mas já leu o livro de Wicca, luciferismo, vampirismo, todas as religiões. Olha, a palavra do Senhor diz em Lucas 10, no versículo 17 e 20, e os 70, Jesus mandou os 70 para ir lá pregar, e os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor Jesus, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. Jesus disse: eu via, olha aí, Jesus estava falando quando Satanás foi lançado do céu. Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. E eis que vos dou poder. Fale, eu tenho esse poder, em nome de Jesus, para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Agora, olha o conselho de Jesus. Mas não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos porque seus nomes estão escritos no céu. Aleluia! Tem gente que perde tempo querendo saber do ocultismo. Eu quero ver as coisas do sobrenatural, eu quero conhecer tudo, eu gosto disso. Não, aprenda sobre Jesus. Se você aprender sobre Jesus, você vai dormir bem. Porque tem gente que vê demônio em tudo quanto é lugar. Na parede, no reboco, tem um reboco meio assim. Eu vi uma cara de um demônio. Está dormindo aí, olha, abre assim, tem um demônio ali. Vai andar, vem um vento na nuca. Jesus, Deus não te chamou para viver isso, igreja. Pastora, quem trabalha com libertação como vocês, pastores, vocês ficam vendo demônio? Não, a gente vê anjo, igreja. A gente vê glória. A gente vê bênção. A gente vê recurso. A gente vê estratégia. Porque demônio já está debaixo dos pés de Jesus. Não perca tempo com essas bobeiras. Em nome de Jesus. Igreja. Tem gente que fala assim: o diabo está furioso comigo. Ele está furioso com todo mundo, igreja. O diabo me pegou essa semana. Não dê ibope pro diabo. Uma vez eu tive um diagnóstico muito ruim. A pastora Cleusa sabe, os pastores aqui sabem.
negócio ruim. Aí eu falei, peraí, esse diagnóstico é ruim. O médico falou que eu estou lá atrás, né? Passando uma situação difícil. Aí eu olhei para Deus e falei, Senhor, muito obrigada, porque eu acredito que foi o Senhor que está permitindo. Agora, Satanás, eu não vou te dar nenhum ibope, nenhuma autoridade e nenhuma autoria desse problema de enfermidade que está acontecendo comigo. Se eu tenho essa enfermidade, foi porque o Senhor permitiu, não colocou, porque Deus não coloca doença em ninguém, mas o Senhor permitiu que eu passasse. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que tudo clama o diabo. Chame Deus, chama o Espírito Santo, chama a promessa bíblica, fala a promessa bíblica, decora a palavra de Deus. Eu que habito no esconderijo, à sombra do Onipotente, descansarei, direi ao Senhor. Você está dormindo, você fala, às vezes eu estou dormindo, meu marido fala, amor, eu que habito no esconderijo. E pior que você falou, eu falei nada, estou dormindo. Todas as mulheres aqui que veem filmes com o marido, né? Tá indo lá. O marido, você está dormindo, você roncou? Eu não ronco. Mulheres não roncam. Igreja, quando eu e você entendermos, eu preciso saber sobre a armadura de Deus. Quando eu descubro que eu quero e preciso da armadura de Deus, eu não vou sair de casa sem essa armadura nunca. Então agora é o momento. Vamos confessar? Fica de pé. Fale assim, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor me livrou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor já fechou sepultura que estava aberto para mim. O Senhor trouxe o recurso que eu precisava. O Senhor livrou aquelas pessoas que eu amo e que eu oro por elas. O Senhor é maravilhoso. O Senhor colocou o seu sangue sobre a minha vida. Os demônios vêm furiosos, mas quando eles veem o seu sangue, eles não conseguem chegar, porque também eles olham e enxergam o leão da tribo de Judá. Hoje eu quero confessar a palavra de Deus e tomar posse desse revestimento da armadura de Deus, porque esse é um tempo onde eu vou ajustar em cada parte da minha vida essa armadura. Fale em nome de Jesus. Eu recebo o cinto da verdade. A posição do cinto é aqui na minha circunferência abdominal. Guarda as minhas entranhas, o meu umbigo, onde tudo começou na concepção. É a minha identidade, é a existência que veio da mão de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, pode liberar as bênçãos sobre a minha vida. Pode liberar a palavra de autoridade, porque eu quero esse cinto da verdade posicionado na minha identidade. Eu rejeito todo o veneno da mentira, toda a ilusão, toda a confusão. Senhor meu Deus, eu tomo posse da couraça da justiça. É a proteção que eu tenho para os meus órgãos nobres, meu coração, pulmão, estômago, intestino, os órgãos que recebem o peso das emoções, do estresse, das lutas espirituais, das decepções. Senhor, em nome de Jesus,
Eu quero confessar pecados. Eu quero pedir perdão. Eu quero ser livre da mágoa. Eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor, que já me justificou, me libere. Eu não quero ter nenhuma unha naquele lugar do atraso. Acelera, Senhor, a dinâmica da tua vontade na minha vida. Senhor, eu calço os sapatos da preparação para testemunhar e pregar o evangelho da paz. Ora labachai, fale, caminhos abertos, sem pedra de tropeço, sem desvios, sem amarrações nos pés, sem atrasos de vida, vencendo o espírito de timidez, pregando a palavra na célula, no lugar que Deus me colocou. Fale em nome de Jesus. Eu tomo o escudo da fé. A fé é a certeza que a minha vida está no controle de Deus. Quem entra com Jesus nunca vai perder a promessa. Os ataques virão, mas a minha vida será guardada. A seta vai perder. A seta vai perder a minha localização. Aleluia! Vale, a seta não vai me encontrar. Ela vem, mas não me encontra, porque o Senhor me deu autoridade, aleluia, do escudo da fé. Eu ajusto o capacete da salvação, proteção da mente, proteção do pensamento, todos os pensamentos destrutivos que joga a minha vida em lugares estranhos, eu rejeito, renuncio em nome de Jesus. Toda prisão, toda região de cativeiro, todo aprisionamento ansioso, todo nível de medo, todo pensamento de morte, eu rejeito, repreendo, renuncio em nome de Jesus. Aleluia. Fale, Senhor. Agora eu tomo na minha mão a espada do Espírito, defesa para destruir o inimigo. O inimigo não são as pessoas, mas a astúcia do inferno, que usa corpos frágeis, que dão brechas, e os demônios entram, usam essas pessoas para me atingir. Eu não permito, eu não vou brigar com pessoas, eu vou estabelecer a palavra, eu vou confessar a palavra em nome de Jesus. E no 3, você vai dar um brado da sua libertação em nome de Jesus. 1. Xeregarabassuri andarabachore rabachara manarabassui andarabachou. Requelebassuri andarabachara manarabassou. 2. Re ramaneato rebassuri andarabachore garabachara barabas. 1, 2, 3.
obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!